Caminhei lentamente pela rua, minhas pernas ficando mais pesadas a cada passo. O vento, excepcionalmente frio para setembro em Halifax, fustigava o tecido fino da minha camisa, me fazendo tremer. Mas o arrepio que percorria meu corpo não era causado apenas pelo frio. Tenho 72 anos e hoje é a primeira vez em 47 anos que estou desempregado. Agradecemos a sua contribuição, Sr. Whitley, mas a empresa está migrando para sistemas de inspeção automatizados, disse-me Brent, o novo gerente, de apenas 30 anos. Sinto muito, mas sua vaga foi cortada. Ele sente muito, sim. Tudo o que eu conseguia ver em seus olhos era irritação por ter que me explicar para um funcionário mais velho que, segundo ele, já deveria ter se aposentado há muito tempo. Eu queria dizer a ele que não tinha condições de me aposentar, que tinha obrigações, que minha filha e meus netos dependiam da minha renda. Mas, em vez disso, juntei minhas coisas em silêncio, apertei sua mão estendida e saí do escritório onde trabalhei por quase meio século. A casa me recebeu com um silêncio incomum. Normalmente, à noite, Azel assistia às suas intermináveis novelas, e os netos, River e Lane, faziam barulho no quintal ou discutiam sobre a linha do banheiro. Mas agora, às 14 horas, a casa parecia extinta. Fui até a cozinha, me servi de um copo d'água e sentei-me à mesa, organizando meus pensamentos. Como explicaria a Azel que agora teríamos que viver apenas da minha aposentadoria? Ela nunca fora econômica. O dinheiro fluía por entre seus dedos como água. Após o divórcio, 3 anos atrás, ela rapidamente gastou a pensão alimentícia em um curso de professora de yoga que nunca concluiu e foi morar comigo temporariamente. Esse temporário se arrastou, e agora ela dependia completamente da minha renda. A porta da frente bateu e ouvi vozes. Azel havia retornado com as crianças. Absolutamente ultrajante. Eu pedi especificamente para você ficar de olho na Lane, a voz da minha filha soava irritada. Mas mãe, eu te disse que tinha treino, desculpou-se River, meu neto mais velho. O técnico disse que se eu perder outro jogo, estou fora do time principal. Papai, Azel apareceu na porta da cozinha, segurando a mão de Lane, de 10 anos. Por que você está em casa a essa hora? Respirei fundo. Precisamos conversar, Azel. Algo no meu tom a deixou cautelosa. Ela soltou a mão de Lane e cruzou os braços. O que houve? Fui demitido, respondi simplesmente. A empresa está migrando para a automatização de processos. Azel congelou, como se não entendesse. O que você quer dizer com o reduzido? Perguntou ela lentamente. Significa que não trabalho mais na área de apoio à construção. Não tenho mais salário, só uma aposentadoria. O rosto da minha filha se contorceu, como se eu a tivesse informado sobre uma doença terminal. Mas como vamos viver agora? Ela sussurrou. Sua aposentadoria mal dá para pagar as contas. Teremos que economizar dinheiro, respondi. Talvez você devesse arrumar um emprego. River tem idade suficiente para cuidar de Lane depois da escola, e você poderia. Um emprego? Azel me interrompeu, elevando a voz uma oitava. Que emprego, papai? Eu não trabalho há 15 anos. Não tenho nenhuma habilidade. Tentei fazer aqueles cursos, mas, sabe, não deu certo. Você poderia começar com algo simples, sugeri. Talvez em um café ou... Um café, ela quase gritou. Você quer que eu, aos 39 anos, vá trabalhar como garçonete? Tá brincando? Azel, por favor. Olhei para as crianças, que estavam paralisadas no corredor, observando nossa conversa. Vamos discutir isso com calma. Calma, ela gritava de verdade. Como posso ficar calma se você arruinou nossas vidas com sua incompetência? Por que não conseguiu manter este emprego? O que você fez de errado? Não fiz nada de errado, respondi, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Estou na empresa há 47 anos. Foi um downsizing, e isso afetou muita gente. Mas nem todo mundo, Azel me interrompeu. Então, alguém era mais valioso do que você. Você teve que lutar pelo seu lugar. Você teve que. Mãe, para com isso, River interveio de repente. Não é culpa do vovô que ele foi demitido. Azel se virou para o filho e seus olhos se estreitaram perigosamente. Vá para o seu quarto, River. Esta é uma conversa de adultos.
Mas mamãe. Para o seu quarto, gritou ela. E leve sua irmã com você. River agarrou a mão de Lane e a puxou para longe da cozinha. A garota se virou, seus olhos azuis cheios de medo e incompreensão. Tentei sorrir para ela, encorajando-a, mas não foi convincente. Assim que as crianças sumiram de vista, Azel se virou para mim novamente. Seu rosto, tão parecido com o da minha falecida esposa, estava contorcido de raiva. É só isso que você tem a dizer? Vamos ter que economizar dinheiro, ela zombou de mim. Lane tem aulas de balé que começam daqui a um mês e eu ainda não paguei. River precisa de um uniforme novo de ginástica. Preciso de dinheiro para o curso de massagem que eu ia começar no mês que vem. Azel, tentei falar calmamente. Entendo sua frustração, mas não é o fim do mundo. Nós vamos nos virar. Minha aposentadoria será suficiente para as necessidades básicas, e você pode. Sua aposentadoria não vai dar nem para alimentar a todos nós, ela interrompeu. Você tem ideia de quanto custa alimentar duas crianças em crescimento? E as roupas? E o material escolar? Ela se debateu pela cozinha, gesticulando, a voz cada vez mais aguda e histérica. Não consigo viver assim, papai. Não consigo ficar contando cada centavo. Não foi por isso que voltei para você depois do divórcio. Você prometeu que nos ajudaria. Prometeu que estaríamos seguros. Estou fazendo o melhor que posso, eu disse baixinho. Eu não estava planejando perder meu emprego. Você não fez isso? Ela fez uma pausa, com as mãos ao lado do corpo. Na sua idade, você deveria ter previsto isso. Você deveria ter se preparado. Guardado o dinheiro. Eu estava economizando, respondi. Mas o seu divórcio e a mudança esgotaram minhas economias. Você sabe disso. Era verdade. Quando a Azel se divorciou do marido, paguei um advogado. Quando ela decidiu vir morar comigo, gastei minhas economias para reformar a casa para que as crianças ficassem confortáveis. Mudei-me para um quartinho no final do corredor, dando a elas a parte principal da casa. Fiz o que pude para ajudar minha filha e meus netos. Então agora a culpa é minha, Azel elevou ainda mais a voz. Você está me culpando pelos seus problemas financeiros? Não estou culpando ninguém, suspirei. Só estou dizendo que todos nós vamos ter que nos adaptar à nova situação agora. Vou procurar outro emprego, embora não seja fácil na minha idade. Outro emprego? Ela riu amargamente. Quem precisa de você aos 72 anos? Seja realista, pai. Suas palavras doeram mais do que eu esperava. Será que ninguém precisava mesmo de mim? Todo o meu valor estava apenas no dinheiro que eu trazia para casa? Azel, tentei manter a calma. Vamos pensar juntas no que devemos fazer. Talvez você possa procurar um emprego de meio período. Não, ela me interrompeu abruptamente. Não, pai. Eu não vou trabalhar em nenhum café ou supermercado ruim. Eu mereço mais do que isso. Todo mundo tem que fazer coisas que não quer fazer às vezes, eu disse. Pelo bem dos seus filhos. Azel me encarou como se eu tivesse dito algo ofensivo. Não ouse me dizer como cuidar dos meus filhos, sibilou ela. Eu sempre coloquei os interesses deles à frente dos meus, sempre. E você? É só um velho egoísta que só pensa em si mesmo. Foi tão injusto que me tirou o fôlego. Passei os últimos 3 anos sustentando ela e as crianças, negando a mim mesma tudo, desde roupas novas até medicamentos que meu médico receitou e que o plano de saúde não cobria. Azel, você está errada, eu disse baixinho. Sempre coloquei os seus interesses à frente dos meus. Desde que você era pequena. Você já? Ela franziu os lábios. Então por que não se preparou para este dia? Por que não reservou dinheiro suficiente para que pudéssemos viver decentemente mesmo se você perdesse o emprego? Porque todas as minhas economias foram para você, respondi, sentindo algo dentro de mim se partir. Para o seu divórcio, para sua moradia, para os seus filhos. Então agora a culpa é minha. Sua voz sumiu num grito. Foi você quem me pediu para morar com você. Você disse que me ajudaria com as crianças. Sim, eu fiz, concordei, e não me arrependo, mas não posso criar dinheiro do nada, Azel.
Todos nós temos que nos adaptar. Não vou me adaptar à pobreza, ela me interrompeu. Já passei por isso antes, quando Grant nos deixou. Não vou deixar meus filhos viverem na pobreza novamente. Ninguém está falando de pobreza, retruquei. Só precisamos ser mais econômicos. Econômico? Ela riu histericamente. Você percebe que sua aposentadoria não dá nem para 4 pessoas? Vamos morrer de fome, papai. Não exagere. Eu estava começando a perder a paciência. A gente consegue se trabalhar junto. Não. Azel balançou a cabeça. Não, pai. Não vou trabalhar com você. Não vou sacrificar a minha vida e o futuro dos meus filhos por causa da sua incompetência. Ela fez uma pausa, respirou fundo como se estivesse tomando alguma decisão e então disse: Acho que você deveria ir embora. Não entendi imediatamente o que ela queria dizer. O quê? Vá embora, pai. Mude-se. Encontre outro lugar para morar. Olhei para ela, sem acreditar no que ouvia. Azel, esta é a minha casa. Moro aqui há 40 anos. E daí? Ela deu de ombros. É aqui que moramos agora. Eu e as crianças. Você não consegue mais nos sustentar, então não precisamos de você. As palavras dela me atingiram como um tapa. Senti o sangue sumir do meu rosto. Você está me expulsando da minha própria casa? Só estou sugerindo que você encontre um lugar que possa pagar com sua aposentadoria, disse ela calmamente, até mesmo calculista. E vamos ficar com esta casa. Afinal, as crianças precisam de estabilidade. Elas estudam aqui. Elas têm amigos aqui. Mas a casa é minha, repeti, ainda sem entender o que estava acontecendo. Estou pagando a hipoteca há 30 anos. Meu nome está na escritura. É só uma formalidade, disse Azel. Você pode me passar a casa. É justo depois de tudo que passei. Olhei para minha filha e não a reconheci. Para onde foi aquela menininha de Maria Chiquinha que costumava vir correndo até mim com os joelhos quebrados e as frustrações? Quando ela se transformou nessa mulher fria e calculista? Não vou passar a casa para você, eu disse com firmeza. É meu único bem, meu seguro de velhice. Então, você está escolhendo uma coisa em vez do bem-estar dos seus netos? Sua voz estava alta, histérica novamente. Você é tão egoísta, papai. Sempre pensando só em si mesmo. Isso não é verdade, e você sabe disso, respondi, sentindo a raiva crescendo dentro de mim. Cuidei de você a vida toda. Mesmo quando sua mãe morreu, eu não desabei. Continuei trabalhando, sustentando você. Paguei sua mensalidade da faculdade, que você abandonou. Paguei seu casamento com Grant, mesmo sabendo que ele não era a pessoa certa para você. Paguei seu divórcio. Acolhi você e as crianças na minha casa. Dei a você os melhores quartos. Ah, já chega, gritou Azel. Pare de listar tudo o que você fez por mim. É seu dever como pai cuidar do seu filho. E é seu dever como filha respeitar seu pai, eu disse calmamente, especialmente quando ele está com problemas. Em apuros, ela bufou. A culpa é sua. Você deveria ter se saído melhor. Deveria ter feito tudo o que podia para manter seu lugar. Você deveria ter. Pare com isso. Levantei a voz, o que raramente acontecia. Não vou dar ouvidos a essas acusações. Sempre fiz o meu melhor. Aparentemente, isso não é bom o suficiente, disse Azel. Não preciso de você sem dinheiro, então vá embora. Houve um silêncio pesado na sala. Olhei para minha filha e vi apenas frieza e cálculo em seus olhos. Nenhuma gota de amor ou gratidão. Você está falando sério? Perguntei finalmente. Você está me expulsando da minha própria casa só porque não consigo mais te sustentar? Sim, ela respondeu sem hesitar. Arrume suas coisas e vá embora. Amanhã ligo para o advogado para discutir a transferência da casa. Levantei-me lentamente da mesa, sentindo as pernas tremerem. Você vai se arrepender, Azel. A única coisa que lamento, ela respondeu, é ter deixado você controlar a minha vida por tanto tempo. Agora vou tomar minhas próprias decisões. E a primeira decisão é que você tem que ir embora.
Fui para o meu pequeno quarto, tirei uma velha mala de viagem do armário e comecei a guardar nela as coisas mais necessárias: uma muda de roupa, um barbeador, uma escova de dentes, remédios. Minhas mãos se moviam mecanicamente e minha mente estava vazia. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo, que minha própria filha estava me expulsando da casa que eu tinha comprado com meu trabalho, na qual eu a criei. Quando saí do quarto com minha mala, River estava parado no corredor. Seus olhos estavam arregalados, uma expressão de horror e descrença no rosto. Vovô, aonde o senhor está indo? Perguntou ele com a voz trêmula. Preciso sair um pouco, filho, respondi, tentando manter a voz calma. Será melhor para todos. Mas por quê? É porque você foi demitido. Não é sua culpa, River, mas sua mãe está muito chateada agora e precisa de um tempo para processar tudo. Lane olhou pela porta do quarto, com os olhos vermelhos de lágrimas. O vovô vai embora? Perguntou baixinho. Só por um instante, querida, tentei sorrir, mas meus lábios não conseguiram. Eu te ligo. Prometo. Não, ele não vai. Azel apareceu no corredor, com o rosto impassível. Crianças, vão para os seus quartos agora. Mas mãe, River começou. Eu disse agora, gritou Azel. As crianças relutantemente desapareceram atrás das portas de seus quartos, e eu fiquei sozinha com minha filha. Você tem algum dinheiro? Ela perguntou. Apalpei os bolsos e descobri que só restavam $5 na minha carteira, o resto do dinheiro do almoço. Não muito, respondi. O suficiente para um albergue por uma noite. Certo, Azel assentiu. Te ligo quando decidir o que fazer com a casa. Ela foi até a porta da frente e a abriu, convidando-me explicitamente a sair. Caminhei lentamente em direção à saída, cada passo difícil, como se estivesse andando na neve profunda. Na soleira, virei-me uma última vez. Nunca pensei que você pudesse fazer isso, Azel. E eu nunca pensei que você pudesse me decepcionar assim, papai, ela respondeu. Estamos quites. A porta bateu atrás de mim, e eu fiquei sozinho na varanda da casa que não era mais minha. O Seabreeze Hostel ficava em um dos bairros mais comuns de Halifax. O prédio de 3 andares, de tijolos enegrecidos, espremido entre uma lavanderia e um supermercado, parecia ter sido reformado durante a vida da Rainha Vitória. A placa surrada rangia com o vento e os degraus da varanda cediam sob o peso dos hóspedes. Mas, para mim, este albergue era o único abrigo disponível. Um quarto individual custa $30 por noite, disse-me a recepcionista, uma mulher mais velha, com rosto cansado e cabelo tingido de vermelho vivo, com banheiro compartilhado no final do corredor. A cama na sala comum custa $15. Olhei para a nota de $5 na minha mão. Era tudo o que me restava. Nunca tinha tido um cartão de crédito, considerando um luxo desnecessário. E qual era o sentido de tê-los se todo o meu salário era destinado às necessidades da minha família? Você tem algo mais barato? Perguntei, tentando manter a voz firme. A mulher me examinou com um olhar avaliador, demorando-se na mala de viagem surrada e no terno antiquado. Receio que não, disse ela, e eu pude ouvir a compaixão em sua voz. Mas se você quiser apenas dormir aqui, pode ficar na sala de recreação no primeiro andar. Tem um sofá lá. Vai custar $5. Senti a vergonha tomar conta do meu rosto. Minha situação era mesmo tão óbvia assim? Mas não havia escolha. Obrigada, entreguei a conta. Vou ao banheiro. Ela assentiu sem pedir identidade e me entregou a chave da porta da frente. O banheiro fica no final do corredor, primeira porta à direita. Tem uma chaleira e um micro-ondas lá, se você precisar esquentar alguma coisa. Agradeci e segui naquela direção. A sala de estar era uma sala pequena com um sofá surrado, uma mesa de centro com revistas velhas e uma pequena TV na parede. Havia uma geladeira no canto, um micro-ondas e uma chaleira elétrica ao lado. Não era uma dádiva de Deus, mas era um teto sobre a minha cabeça. Afundei no sofá, colocando minha bolsa ao meu lado. Só agora, no silêncio daquela sala sem rosto, a realidade do que havia acontecido começou a me atingir de verdade. Minha filha havia me expulsado de casa. Minha Azel, aquela que eu criei, aquela de quem cuidei todos esses anos, havia me expulsado porta fora como se eu fosse uma coisa inútil. Como chegamos a esse ponto? Fechei os olhos e as lembranças me invadiram como um maremoto.
Azel aos 5 anos, com Maria Chiquinha e um sorriso banguela, me mostrando seu desenho. Azel aos 12, chorando por seu primeiro amor infeliz. Azel aos 18, recebendo seu diploma do ensino médio, o rosto brilhando de orgulho. E Azel hoje, com o olhar frio, dizendo: não preciso de você sem dinheiro. Onde foi que eu errei? Quando foi que minha filhinha se transformou nessa mulher egoísta e calculista? Talvez depois que Ellen morreu. Minha esposa morreu de câncer há 5 anos. Ela sempre foi mais gentil com a filha única, amenizando as arestas quando Azel demonstrava seu temperamento. E eu? Continuei trabalhando, sustentando minha família, acreditando que essa era minha principal responsabilidade como marido e pai. Ou talvez tudo tenha começado antes, quando Azel era adolescente. Ela sempre conseguia o que queria: roupas novas, viagens com os amigos, presentes de aniversário caros. Ellen e eu queríamos que ela tivesse tudo o que não tínhamos quando éramos crianças. Mas talvez, em vez de ensiná-la a valorizar o que tem, simplesmente a acostumamos a aceitar sem pensar no custo. Ou talvez fosse o casamento dela com Grant. Ele era charmoso, mas irresponsável, prometeu a ela a mina de ouro e a deixou com 2 filhos endividados. Azel ficou arrasada, e eu não suportava vê-la sofrer. Ofereci-a para morar comigo e assumi o cuidado dela e dos netos. Talvez eu tivesse lhe feito um favor ruim novamente ao não deixá-la lidar com suas dificuldades sozinha. Suspirei e abri os olhos. Qual era o sentido de procurar desculpas agora? O fato é que sou um homem de 72 anos jogado na rua pela minha própria filha, sem dinheiro, sem perspectivas e com apenas uma mala de pertences. O que devo fazer agora? Você poderia tentar encontrar outro emprego, mas Azel estava certa sobre uma coisa: quem precisa de mim na minha idade? As construtoras preferem trabalhadores jovens, fortes ou com conhecimento atualizado. Minha experiência como inspetora de obras não interessa a ninguém. Ainda tenho uma aposentadoria, mas mal dá para alugar um quarto barato e uma refeição modesta. Recuperar minha casa está fora de questão. Não tenho dinheiro para advogados e não estou pronta para lutar contra Azel sozinha. Não importa o que aconteça, ela é minha filha. Ouvi uma batida discreta na porta e eu estremeci. A recepcionista estava na soleira da porta com uma bandeja onde fumegavam uma xícara de chá e um sanduíche. Achei que você estivesse com fome, disse ela, colocando a bandeja na mesa de centro. Tínhamos um sanduíche sobrando do jantar. Obrigada, murmurei, tocada por aquela gentileza inesperada. Você é muito gentil. Não é grande coisa, ela deu de ombros e acrescentou: meu nome é Fay, se precisar de alguma coisa. Ela saiu, deixando-me com chá e um sanduíche, o que naquele momento parecia um verdadeiro banquete. Aceitei a comida com gratidão, percebendo que não comia desde aquela manhã. Enquanto mastigava meu sanduíche, meu olhar pousou na televisão. Estava desligada, mas na prateleira abaixo dela havia uma pilha de bilhetes de loteria e uma placa que dizia: tente a sorte. R$ 1 por bilhete. Entre em contato com a recepção. Eu sorri. A loteria, o último refúgio dos desesperados e sonhadores. Quantas vezes eu disse a Zel que era um desperdício de dinheiro, que as chances de ganhar eram mínimas. E agora, eu mesmo estou olhando para aqueles bilhetes, e o pensamento traiçoeiro me passa pela cabeça: e se? Bobagem. A loteria é um imposto para quem não sabe calcular probabilidades. Meu colega Tim comprava bilhetes toda semana, gastando uma parte significativa do seu salário com eles. E daí? Em 30 anos, ele nunca ganhou nada maior que $50. E, no entanto, o que eu tenho a perder? Não tenho dinheiro, nem casa, nem futuro, apenas $1 pela chance de sonhar por um minuto. Terminei meu chá, limpei as mãos com um guardanapo e fui até a recepção. Fay estava sentada lá, folheando uma revista. Preciso de um bilhete de loteria, eu disse, me sentindo um pouco boba. Claro, ela sorriu e tirou um maço de bilhetes de uma gaveta. Qual você quer? Temos o Lucky 7, o Dream Jackpot e o Golden Coup. Qual é o mais? Eu ia perguntar, qual é o mais barato, mas de repente mudei de ideia. Qual é o maior prêmio agora? Ah, é o Golden Coup, respondeu Fay. O prêmio agora é de $5 milhões. Ninguém ganhou em 4 meses. 5 milhões. Uma quantia que poderia mudar a minha vida inteira.
Com esse dinheiro, eu poderia comprar uma casa nova, garantir o futuro dos meus netos, viajar, sem me preocupar com o amanhã. Vou com o Golden Key, eu disse, tirando $1 do bolso. Fay me entregou o bilhete e eu o examinei cuidadosamente. Era um pedaço de papel simples com números impressos, mas que prometia muito. O sorteio é hoje à noite, às 22 horas, disse Fay. Você pode assistir na TV da sala de descanso. Agradeci e voltei para o sofá, segurando o bilhete de loteria. Não que eu esperasse seriamente ganhar, mas o próprio ato de comprar o bilhete me deu uma estranha sensação de controle. Em um mundo onde tudo estava desmoronando, eu tinha feito uma escolha, mesmo que fosse tão pequena. Decidi me deitar, sentindo o cansaço chegar em ondas. Os acontecimentos do dia me desgastaram física e emocionalmente. Coloquei a bolsa debaixo da cabeça em vez do travesseiro e fechei os olhos, segurando o bilhete de loteria como um talismã. O sono chegou surpreendentemente rápido, e sonhei com Ellen. Ela estava em pé no nosso jardim, entre suas rosas favoritas, sorrindo para mim com aquele sorriso especial que eu tanto amava. Vai ficar tudo bem, Edner, ela dizia. Você é mais forte do que pensa. Acordei com o som da TV ligada. A Fay estava parada ao meu lado com o controle remoto na mão. Desculpe te acordar, disse ela, mas o sorteio está prestes a começar. Achei que você gostaria de assistir. Sentei-me no sofá, tentando me livrar dos resquícios de sono. Havia um anúncio na tela da TV e, na parte inferior, um anúncio do próximo sorteio da loteria Golden Key. Obrigada, agradeci a Fay. Que horas são? 9:55, ela respondeu. Quer mais chá? Concordei com a cabeça e ela foi para a cozinha. Tirei um bilhete de loteria amassado do bolso e o alisei. 6 números que teriam que coincidir com os números sorteados para mudar minha vida. Quais são as chances? 1 em 1 milhão. Fay voltou com uma xícara de chá e sentou-se na cadeira à minha frente, olhando-me com interesse. Você costuma jogar na loteria? Perguntou ela. Nunca, respondi honestamente. Esta é minha primeira multa. Ah, então você tem uma boa chance, ela sorriu. Dizem que iniciantes têm sorte. Eu apenas cantarolei em resposta. Não existe sorte de principiante em estatística. A probabilidade de ganhar é igualmente pequena para todos, independentemente da experiência. Na tela da TV, o sorteio começou. A apresentadora, uma jovem com um vestido de lantejoulas, anunciou o valor do prêmio e as condições para ganhar. Em seguida, começou o processo de seleção dos números. 6 bolas de números deveriam cair do látron, determinando a combinação vencedora. Verifiquei meu bilhete. Meus números eram 8, 17, 22, 31, 45 e 59. Números que não escolhi. O bilhete já tinha a combinação impressa. A primeira bola rolou para fora do látron. E o primeiro número do sorteio de hoje é 8, anunciou o locutor. Pisquei. 8, meu primeiro número. O segundo número é 45. 45. Também é o meu número. Senti meu coração começar a bater mais rápido. 2 coincidências em 2. Mas isso não significa nada, me convenci. Uma coincidência. O terceiro número é 22. Engoli em seco. 3 em 3. A probabilidade de tal coincidência já era muito menor, mas ainda dentro do possível. O quarto número é 59. Fay, que aparentemente estava observando minha reação, inclinou-se para a frente. Seus números batem? Perguntou ela animadamente. Assenti silenciosamente, incapaz de tirar os olhos da tela. O número 5 é 31. 5 de 5 partidas. Isso foi mais do que mera coincidência. Senti minhas mãos tremendo. E o último, o sexto número do sorteio de hoje. Prendi a respiração. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. 17. O mundo ao meu redor pareceu congelar. Olhei para a tela, sem acreditar no que via. Todos os 6 números. Todos os meus 6 números tinham sido sorteados. Meu Deus, exclamou Fay, levantando-se de um pulo da cadeira. Você ganhou! Você ganhou o prêmio máximo! Eu não conseguia falar. Não conseguia me mexer.
Não conseguia respirar. 5 milhões de dólares. Acabei de ganhar 5 milhões de dólares. Isso é impossível. Não existe tal coisa, pensei. As chances de ganhar o prêmio Golden Q são de 1 em 42 milhões. As pessoas compram bilhetes a vida toda e nunca ganham. Será que eu, que comprei meu primeiro bilhete de loteria, tirei a sorte grande? Você precisa ligar para o número que está no bilhete, faz sacudir o meu ombro, me tirando do meu estupor. Depressa! Eles vão te dizer o que fazer em seguida. Desviei o olhar para o bilhete em minha mão. Sim, havia de fato um número de telefone impresso para os vencedores, mas eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Você tem telefone? Perguntei com a voz rouca. Claro, Fay tirou o celular do bolso. Aqui está. Com os dedos trêmulos, disquei o número. Depois de alguns bips, uma voz feminina simpática me atendeu. Golden Q, como posso ajudar? Eu acho que ganhei, eu disse, incerto. Parabéns, respondeu a mulher, entusiasmada. Você pode me dar seu nome e número do ingresso? Dei meu nome e ditei o número impresso no bilhete. Só um momento, por favor, disse ela. Eu podia ouvi-la digitando no teclado. Sim, Sr. Whitley, o senhor é mesmo o ganhador do bilhete premiado. Parabéns por ganhar 5 milhões de dólares. Fiquei tonto. Então, é verdade. Eu realmente ganhei. O quê? O que eu faço agora? Perguntei. Você precisa comparecer ao nosso escritório em Halifax amanhã de manhã com seu bilhete e documento de identidade. Faremos um procedimento oficial de verificação e então você poderá retirar seus ganhos. O endereço do escritório está impresso no verso do bilhete. Agradeci e desliguei, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. E aí? Perguntou Fay, impaciente. O que eles disseram? Você ganhou mesmo? Eu ganhei, eu disse, e minha voz soou estranha. 5 milhões de dólares. Uau! Exclamou Fay, batendo palmas. Isso é incrível. O que você vai fazer com tanto dinheiro? O que eu vou fazer? Essa pergunta me trouxe de volta à realidade. 5 milhões de dólares, uma quantia que poderia mudar completamente a minha vida. Eu poderia comprar uma casa nova. Eu poderia viajar. Eu poderia sustentar o futuro dos meus netos. Eu poderia. E então me veio à mente Azel, minha filha, que me expulsou de casa, dizendo que não precisava de mim sem dinheiro. O que ela diria agora que sabe que eu venci? Voltaria correndo, se desculpando e tentando retribuir o favor? Senti uma sensação estranha crescendo dentro de mim, uma mistura de amargura, ressentimento e alívio. Pela primeira vez em anos, eu estava verdadeiramente livre. Livre de ter que trabalhar duro para sustentar uma filha ingrata. Livre de culpa e obrigação. Livre para escolher como viver a minha vida. Não sei, respondi finalmente a Fay. Preciso pensar melhor. Ela assentiu, compreensiva. Gostaria de ficar aqui esta noite? O banheiro está à sua disposição, e amanhã de manhã você irá à casa lotérica. Obrigada, agradeci pela gentileza dela. Gostaria de ficar. Boa noite então, que sorte a sua, ela sorriu e saiu do quarto, me deixando sozinho com meus pensamentos. Recostei-me no sofá novamente, segurando o bilhete de loteria, agora inestimável. 5 milhões de dólares. Ontem, essa quantia teria parecido inimaginável, inatingível. Mas hoje, era uma realidade. O que farei com a minha nova vida? Para onde irei? O que farei com esse dinheiro? Pela primeira vez em muito tempo, tive uma escolha. Uma escolha de verdade, não limitada por obrigações com outras pessoas. E foi ao mesmo tempo assustador e emocionante. Fechei os olhos e tentei visualizar minha vida futura. Era nebulosa, incerta, mas não havia espaço para Azel em suas manipulações. Eu não ia deixar que ela me usasse novamente. Com esse pensamento, voltei a dormir. Mas, desta vez, era um sono agitado, cheio de imagens estranhas e números dançando diante dos meus olhos. 5 milhões de dólares. Uma nova vida, novas oportunidades, um novo eu. A manhã começou agitada.
Fai me trouxe uma xícara de café forte e um pãozinho fresco e insistiu em me levar pessoalmente à casa lotérica. Não posso perder um momento como este, disse ela, sorrindo. Não é todo dia que meu convidado vira milionário. O escritório da loteria Golden Coo ficava em um prédio moderno de vidro e concreto no centro de Halifax. Agarrei o bilhete com força, sem confiar nem no meu próprio bolso. Durante a noite, acordei a cada hora, verificando se ele estava lá, como se temesse que minha felicidade repentina se dissipasse como um sonho. Ao entrarmos no prédio, fomos recebidos por uma jovem de terno formal. Ela nos conduziu a uma sala separada, onde dois homens de ternos caros nos aguardavam. Sr. Whitley, um deles se levantou e estendeu a mão para mim. Parabéns pelos seus ganhos. Sou Terence Blackwood, diretor da loteria Golden Coo, e este é Alan Forester, nosso consultor financeiro. As 2 horas seguintes foram um borrão. Eles verificaram minha passagem, compararam com o banco de dados e pediram para ver meu documento de identidade. Assinei dezenas de documentos que mal entendia. Alan Forester me explicou pacientemente cada item, mas a informação passou despercebida pela minha consciência. Eu ainda não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Agora, Sr. Whitley, o senhor pode receber o valor total de uma só vez, dedutível do imposto de renda, ou pode optar por pagar em parcelas ao longo de 20 anos, explicou Forester. Quero tudo de uma vez, interrompi-o. Depois de impostos, meus ganhos somaram $3.200.000. Uma quantia que eu jamais poderia ter ganhado em toda a minha vida, uma quantia que me deu liberdade e independência. Você deveria consultar um consultor financeiro, recomendou Forester, entregando-me um cartão. Meu colega Nicholas Wood é especialista em lidar com grandes ganhos. Ele pode ajudar você a administrar seus fundos com sabedoria. Assenti e aceitei o cartão. Após as formalidades, recebi um certificado e fui informado de que o dinheiro seria transferido para minha conta em até 3 dias úteis. Eu nem sequer tinha conta em banco e precisei abrir uma na agência mais próxima. Quando Fay e eu saímos da casa lotérica, ela me deu um abraço apertado. Estou tão feliz por você, Sr. Whitley, exclamou. O senhor merece essa felicidade. Foi estranho ouvir tais palavras de uma mulher que eu conhecia há menos de 24 horas. Mas, naquele momento, fiquei grata pelo apoio dela. Obrigada, Fay, eu disse sinceramente. Por tudo. Eu queria oferecer-lhe uma recompensa pela ajuda, mas ela recusou terminantemente. Só me prometa que ficará feliz, disse ela. E venha ao Seabreeze tomar uma xícara de chá de vez em quando. Prometi e cumpri minha palavra, mas isso foi depois. E naquele dia, depois de receber meu certificado de $1 milhão, de repente percebi que não tinha ideia do que fazer a seguir. Para onde ir, onde morar, como me livrar da riqueza repentina que havia caído sobre mim. Decidi seguir o conselho de Forester e procurei um consultor financeiro, Nicholas Wood. Ele era um homem baixo, de meia idade, com um olhar atento e um jeito calmo de falar. A primeira coisa que o senhor precisa fazer, Sr. Whitley, é não tomar decisões precipitadas, disse ele quando contei minha história. A riqueza repentina muitas vezes leva a gastos impulsivos dos quais as pessoas se arrependem. Ele me aconselhou a dividir o dinheiro em várias partes, parte para investir em títulos e ações seguros para garantir uma renda estável, parte para reservar para despesas correntes e parte para comprar uma casa. Você disse que queria se mudar de Halifax? Ele perguntou. Sim, concordei. São muitas lembranças, e não quero encontrar minha filha. Entendo, ele assentiu, compreensivo. Há opções de imóveis nos subúrbios ou em pequenas cidades ao longo da costa. Os preços são muito mais baixos do que em Halifax, e a qualidade de vida às vezes é até melhor. Conversamos por várias horas, discutindo diversas estratégias de investimento e opções de moradia. No final da reunião, eu me sentia muito mais confiante. Eu tinha um plano. Passei as 2 semanas seguintes hospedado em diferentes hotéis em Halifax, mudando constantemente de lugar, como se temesse que a Zel me encontrasse. Evitei lugares onde pudéssemos nos encontrar e tentei não chamar atenção. Felizmente, os organizadores da loteria concordaram em não divulgar minha identidade para a imprensa, limitando-a a um morador idoso de Halifax que havia ganhado o prêmio principal. Mas a cidade ainda me parecia estranha e hostil. Eu queria ir embora, recomeçar, onde ninguém me conhecesse, onde não houvesse lembranças dolorosas da traição da minha filha.
Nicholas Wood recomendou um corretor especializado em imóveis litorâneos, e comecei minha busca por um novo lar. Depois de vários dias analisando diversas opções, finalmente encontrei o que procurava, uma casa pequena, porém aconchegante, na cidade de Moonlight Bay, a 40 minutos de carro de Halifax. A casa ficava em uma costa rochosa com vista para o oceano. Tinha 2 andares, 3 quartos e uma sala de estar espaçosa com janelas panorâmicas com vista para a vasta extensão de água. O pátio dos fundos descia até uma pequena praia, que na maré baixa revelava uma faixa de areia fina e dourada. É perfeito, eu disse ao corretor, olhando para o oceano através das janelas enormes. Eu fico com ele. O preço de $150 mil parecia razoável para tal imóvel. Decidi gastar mais $100 mil em reparos imóveis. Depois de todos os investimentos necessários, eu tinha mais de $2 milhões restantes, uma quantia que, se administrada com sabedoria, poderia me proporcionar uma vida confortável pelo resto dos meus dias. O negócio foi fechado rapidamente. Um mês depois de ganhar na loteria, me mudei para minha nova casa. Encomendei móveis novos, contratei um paisagista para o jardim e uma equipe de construção para alguns pequenos reparos. Mas o mais importante, aproveitei a liberdade. Pela primeira vez em anos, pude fazer o que queria sem pensar em dinheiro ou me importar com as necessidades dos outros. Acordei de madrugada, tomei café no terraço com vista para o mar, caminhei pela praia coletando conchas, li os livros que há muito tempo queria ler, mas nunca tive tempo. A cidade de Moonlight Bay revelou-se exatamente o que eu precisava. Pequena, tranquila, com um ritmo de vida tranquilo e moradores simpáticos. Não havia turistas barulhentos nem casas noturnas, apenas alguns cafés, um pequeno mercado onde pescadores locais vendiam seus pescados frescos, uma biblioteca e um centro comunitário onde os idosos se reuniam para jogar bridge ou xadrez. Comecei a frequentar o café local à beira-mar todas as manhãs, pedindo mesmo café da manhã, ovos Benedict e uma xícara grande de café. Aos poucos, comecei a conhecer os moradores locais, Doris, a idosa dona do café, de cabelos grisalhos, Gilbert, um ex-marinheiro que me contava uma nova história de suas viagens todas as manhãs, Eustace, o carteiro local que sabia de todas as novidades da cidade. Eles me receberam com carinho e curiosidade, sem fazer muitas perguntas. Contei que havia ficado viúvo recentemente e que havia decidido me mudar para mais perto do mar para começar uma nova vida. Era uma meia-verdade. Eu era viúvo de fato, embora minha esposa tivesse morrido há 5 anos, não recentemente. Não mencionei o prêmio da loteria, dizendo apenas que havia recebido uma bela indenização por demissão e que decidirá gastá-la na realização de um sonho antigo, uma vida à beira-mar. Certa manhã, enquanto eu tomava café da manhã no café, uma mulher sentou-se à minha mesa. Era uma mulher alta e esguia, com cabelos curtos e prateados e olhos azuis brilhantes. Parecia ter uns 70 anos, mas mantinha-se com aquela energia especial característica de pessoas que vivem ativamente mesmo na velhice. Você se importa? Todas as outras mesas estão ocupadas, ela disse com um leve sotaque britânico. Claro, sente-se, eu disse, um pouco surpreso com sua franqueza. Sou Rovan Pari, ela se apresentou, estendendo a mão. Moro na casa na colina, aquela com o telhado azul. Edner Whitley, apertei a mão dela. Mudei-me recentemente para cá e comprei uma casa na praia. Eu sei, ela sorriu. Notícias correm rápido numa cidade pequena, principalmente quando o novo morador é um cavalheiro interessante como você. Senti o rubor subir às minhas bochechas. Fazia tempo que ninguém me chamava de cavalheiro interessante. Receio que esteja exagerando, eu disse. Sou apenas um velho viúvo que decidiu passar o resto dos seus dias à beira-mar. Ah, eu também sou viúva, Rovan assentiu. Meu Irving morreu há 3 anos. Câncer de pulmão. Fumou a vida toda. Ela suspirou, mas não havia lágrimas em seus olhos, apenas lembranças calorosas. Moramos juntos por 47 anos. Nunca pensei que viveria sozinha. Entendo, assenti. Minha Eleanor faleceu há 5 anos. Câncer também. Ficamos em silêncio por um momento, cada um pensando na própria perda. Então Rovan sorriu de repente. Mas chega de tristeza. Ouvi dizer que você comprou a casa dos Jenkins. É uma ótima escolha. A melhor vista para o mar de toda Moonlight Bay. Sim, a vista é realmente incrível, concordei. Acordo todas as manhãs com a sensação de estar vivendo no paraíso. Ah,
Então você devia ver o pôr do sol da colina atrás da minha casa, disse Rowan. É incrível. Às vezes faço pequenos piqueniques lá em cima. Se quiser, pode se juntar a mim esta noite. Fiquei surpreso com um convite tão direto, mas havia algo no jeito de Rowan que me deixou à vontade. Ela era aberta, sincera, sem a polidez fingida que muitas vezes obscurecia sentimentos verdadeiros. Seria um prazer, eu disse. A que horas? Digamos às 7 horas. O sol se põe às 8 horas, o que nos dará bastante tempo para subir a colina e nos acomodarmos. E assim começou minha amizade com Rowan Parry. Começamos a nos encontrar quase todos os dias, às vezes para uma caminhada pela praia, às vezes para visitar a biblioteca local, às vezes para jantar juntos em um dos cafés da cidade. Ela me mostrou todos os lugares pitorescos de Moonlight Bay, me apresentou a pessoas interessantes e me ajudou a me sentir parte da comunidade local. Rowan era uma ex-professora de literatura que sabia centenas de poemas de cor e conseguia falar por horas sobre os livros que amava. Ela era enérgica, alegre e não tinha medo de falar o que pensava. Eu me sentia mais jovem perto dela, como se os anos estivessem passando, me devolvendo o interesse pela vida que eu quase havia perdido depois da morte de Eleanor e da traição de Azel. Minha nova vida era tranquila e comedida, mas não entediante. Comecei a praticar jardinagem, seguindo os conselhos de Rowan, que se revelou um jardineiro ávido. Entrei para o clube de bridge local, onde rapidamente encontrei parceiros para jogar. Nos fins de semana, Rowan e eu às vezes viajávamos para Halifax para shows ou exposições e depois voltávamos para a tranquila Moonlight Bay, apreciando o contraste entre a agitação da cidade e a tranquilidade da nossa pequena cidade. Eu estava feliz pela primeira vez em anos. Verdadeiramente feliz. E não era o dinheiro, embora, claro, ele me desse liberdade e confiança no futuro. Era que eu finalmente estava vivendo para mim, não para outra pessoa. Mais uma manhã, enquanto tomava café da manhã no terraço, apreciando a vista para o mar, meu telefone tocou. O número era desconhecido, e quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão de atender. Olá, pai. A voz de Azel, que eu não ouvia há quase 2 meses, me atingiu como um raio. É você mesmo? Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Como ela descobriu meu número? Por que ela está ligando depois de tudo o que aconteceu? Pai, eu sei que é você, a voz de Azel tornou-se exigente. Por que você não responde minhas mensagens? Deixei na sua caixa postal antiga. Tem um número novo, eu disse finalmente. Como você o encontrou? Não importa, ela descartou. O importante é que você ganhou na loteria e não me contou. 5 milhões de dólares, pai. Como pôde esconder isso da gente? Bom, é o seguinte. Ela descobriu sobre os meus ganhos. Mas como? Como você soube dos meus ganhos? Perguntei, sentindo a raiva crescendo dentro de mim. Saiu no noticiário, respondeu Azel. Um morador idoso de Halifax ganhou 5 milhões no Golden Coup. Não divulgaram seu nome, mas a senhora Clark, do outro lado da rua, viu você entrando na casa lotérica. Ela disse que você estava com uma mulher. Senhora Clark, a vizinha que está sempre bisbilhotando. Claro, ela não perderia um furo de reportagem como aquele. E daí? Perguntei friamente. O que a minha vitória tem a ver com você? Papai, ela soou indignada. Como você pode dizer isso? Nós somos sua família. Claro, tem a ver conosco. Minha família? Senti a raiva me dominar. A mesma família que me expulsou de casa quando perdi o emprego. A mesma filha que disse que não precisava de mim sem dinheiro. Pai, você entendeu tudo errado, a voz de Azel suavizou, quase suplicante. Eu estava chateada, assustada. Você sabe como tenho medo de ficar sem dinheiro depois do que aconteceu com o Grant. Eu não queria te ofender. Só não tive boas intenções. Infeliz, sorri amargamente. Você me expulsou porta fora com uma sacola cheia de coisas. Não foi uma expressão infeliz, Azel. Foi uma escolha consciente. Eu cometi um erro, papai. Ela estava chorando de verdade agora. Ou imitando o choro com habilidade. Sinto muito. Todos nós sentimos sua falta. As crianças ficam perguntando quando você volta. Eu não vou voltar, eu disse com firmeza.
Agora tem um novo lar, uma nova vida. Uma casa nova? Havia um novo tom de exigência em sua voz. Você comprou uma casa. Onde? Quanto custou? Não é da sua conta, Azel. Mas papai, e nós? Você tem que nos ajudar. River está com problemas na escola. Lane precisa pagar tratamento dentário. E eu não estou conseguindo um emprego. Claro que ela não conseguia. Ela nem tentou. Sinto muito, eu disse, surpresa com a minha própria calma. Mas não é problema meu. Não é problema seu, Azel quase gritava. Somos sua família. Você tem 5 milhões de dólares e mal conseguimos nos sustentar. Como isso não é problema seu? Você definiu o nosso relacionamento, Azel, quando disse que não precisava de mim sem dinheiro. Agora eu tenho dinheiro, mas não preciso de você. Houve silêncio do outro lado da linha. Então Azel falou, e sua voz era gélida: você não pode fazer isso com a gente. Temos direito a parte desse dinheiro. Não, não precisa, respondi. E aconselho você a não me ligar mais. Nós iremos até você, exclamou ela. Diga-nos onde você mora. Adeus, Azel. Apertei o botão de encerrar a ligação e respirei fundo. Eu sabia que não era o fim. Azel não é do tipo que desiste facilmente, principalmente quando se trata de dinheiro. Ela me procuraria, tentaria descobrir onde eu morava, talvez até contratasse um advogado para contestar meus ganhos. Mas eu estava preparado para isso. Eu tinha uma casa protegida por um bom sistema de segurança. Eu tinha um advogado que me garantiu que Azel não tinha direitos sobre o meu dinheiro. Eu tinha uma nova vida sem espaço para sua manipulação e egoísmo. O telefone tocou novamente. O da Azel, é claro. Desliguei e fui para o jardim, onde estava cultivando rosas, as flores favoritas de Eleanor. Rovan chegaria mais tarde. Tínhamos planejado um passeio pela praia e um piquenique. Pensar em Rovan me fez sorrir. Nossa amizade havia se transformado em algo mais nas últimas semanas, embora nenhum de nós ainda ousasse chamar aquilo de relacionamento. Éramos apenas duas pessoas mais velhas curtindo a companhia uma da outra, encontrando consolo na conversa, no riso e em interesses em comum. Mas o telefonema de Azel me lembrou que o passado nem sempre é fácil de deixar para trás. Às vezes, ele volta, exigindo atenção, tentando nos puxar de volta para velhos padrões e conflitos. Não vou deixar isso acontecer. Não desta vez. Protegerei minha nova vida, meu direito à felicidade, meu direito de escolher com quem quero compartilhá-la. O telefone tocou novamente, mas eu nem me virei. Em vez disso, continuei trabalhando no jardim, me preparando para encontrar Rovan e pensando no dia maravilhoso que teríamos pela frente. Fiquei em pé na janela da minha sala de estar, observando as ondas quebrando contra as rochas costeiras. O tempo estava inclemente hoje, com pesadas nuvens cinzentas pairando sobre o oceano, o vento dobrando as copas dos pinheiros no jardim e a chuva aumentando e depois quase parando, como se não conseguisse decidir se queria cair com força ou apenas provocar a terra. Mas o tempo não estragou o meu humor. Durante aqueles 3 meses morando em Moonlight Bay, aprendi a amar tanto os dias ensolarados quanto os tempestuosos. Cada um era lindo à sua maneira, quando visto de uma casa quentinha e aconchegante. Minha casa realmente se tornou aconchegante. Passei muito tempo arrumando-a ao meu gosto, cores quentes no interior, móveis confortáveis, estantes repletas dos meus livros favoritos, uma coleção de discos de vinil que voltei a colecionar depois que deixei minha antiga coleção em Halifax. Nas paredes, havia reproduções de pinturas que Eleanor e eu amávamos. No jardim, havia rosas que ela adorava. Não havia nada da minha vida passada com Azel ali, nada que me lembrasse daqueles anos difíceis após a morte da minha esposa. Era completamente meu, um mundo novo. Os telefonemas da minha filha diminuíram de frequência, mas não pararam completamente. Ela ligava uma vez por semana, às vezes duas, mudando de tática a cada vez. Ameaçou processar, implorou por ajuda e tentou despertar pena, contando-me sobre as dificuldades que as crianças enfrentam. Eu a ouvia, respondia de forma breve e seca, mas não cedia à manipulação. Gradualmente, aprendi a enxergar através dela, a notar as notas falsas em sua voz, a reconhecer as mentiras por trás do véu das belas palavras. A campainha tocou, me tirando dos meus devaneios. Foi estranho.
Eu não esperava ninguém. Rovan só chegaria hoje à noite. Combinamos de fazer o jantar e assistir ao filme que ela estava tão ansiosa para me mostrar. Fui até a porta e a abri sem olhar pelo olho mágico. Fiquei surpreso. Azel estava parada na soleira. Atrás dela, um pouco atrás, River e Lane se arrastavam de um pé para o outro. Os três estavam encharcados da chuva, que agora havia voltado. Papai, Azel sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Finalmente te encontramos. Fiquei em silêncio, incapaz de dizer uma palavra devido ao choque. Como eles sabiam onde eu morava? Nunca contei meu endereço a ninguém, exceto ao meu advogado e consultor financeiro, e eles são regidos pela ética profissional. Você não vai nos convidar para entrar? A voz de Azel tornou-se um pouco mais insistente. Estamos encharcados e as crianças estão congelando. Olhei para os netos. River, quase um adolescente, estava parado, com os olhos baixos, visivelmente envergonhado pela situação. Lane, com o cabelo molhado da chuva, parecia confusa e assustada. Claro, dei um passo para o lado, deixando-os entrar. Entrem. Entraram no corredor, deixando pegadas molhadas no chão de madeira. Azel olhou ao redor com surpresa e inveja mal disfarçadas. Sim, era inveja em seus olhos quando viu a espaçosa sala de estar com janelas panorâmicas com vista para o oceano. Que casa linda, disse ela, tentando manter a voz casual. Deve ter custado uma fortuna. Não respondi àquela insinuação transparente. Em vez disso, virei-me para os meus netos. River, Lane, que bom ver vocês. Vocês devem estar encharcados. Tem toalhas limpas no banheiro para vocês se secarem. Obrigado, vovô, River respondeu calmamente, o primeiro a quebrar o silêncio constrangedor. Levei-os ao banheiro e depois voltei para a sala de estar, onde Azel já estava confortavelmente sentada no sofá, como se não fosse a primeira vez que ela estava ali. Então, eu disse, sentando-me em frente a ela. Como você me encontrou? Azel deu de ombros como se não fosse nada. Contratei um investigador particular. Ele rastreou uma compra imobiliária em seu nome. Não é tão difícil se você souber o que procurar. Um investigador particular? Claro. Eu deveria ter previsto isso. Azel sempre foi persistente quando se tratava de seus interesses. E por que você veio aqui? Perguntei sem rodeios. Papai, ela deu um passo à frente, seu rosto assumindo uma expressão de preocupação genuína que agora reconheci como falsa. Estávamos preocupados com você. Você desapareceu sem dizer uma palavra, sem deixar endereço. As crianças sentem sua falta. Eu sinto sua falta. Sentiu? Não consegui esconder o ceticismo na minha voz. Sentiu minha falta ou do meu dinheiro? O rosto de Azel se contorceu de raiva por um instante, mas ela rapidamente se recompôs. Como você pode dizer isso? Claro, senti sua falta. Você é meu pai. O mesmo pai que você expulsou de casa, dizendo que não precisava de mim sem dinheiro. Eu já expliquei que estava chateada, sua voz tornou-se suplicante. Eu não quis dizer isso. Você tem que entender o quanto eu estava assustada com a ideia de ficarmos na miséria. Naquele momento, River e Lane voltaram para a sala, secos e um pouco mais felizes. Vovô, sua casa é tão linda, exclamou Lane, correndo até mim. Posso ver o que tem lá fora? Está chovendo agora, querida, eu disse, acariciando sua cabeça. Mas quando passar, vamos dar uma volta na praia. Tem muitas conchas interessantes lá. Sério? Seus olhos brilharam. Eu adoro conchas. Tenho uma coleção inteira em casa. E eu também tenho uma coleção aqui, sorri. Você gostaria de vê-la? Lane assentiu vigorosamente, e eu a levei até a vitrine no canto da sala de estar, onde eu guardava os tesouros marinhos que encontrara em minhas caminhadas na praia. River, por sua vez, caminhou até a janela, observando o oceano revolto. É lindo aqui, disse ele baixinho. É tranquilo. Sim, concordei, juntando-me a ele na janela. Foi por isso que escolhi este lugar. Papai, Azel chamou minha atenção novamente. Precisamos ter uma conversa séria. Concordei. Por que vocês não vão à biblioteca? É a sala no final do corredor.
Tem muitos livros interessantes lá e um console de videogame. River assentiu compreensivamente e levou a irmã para fora do quarto. Quando ficamos sozinhos, Azel foi direto ao ponto: precisamos da sua ajuda, pai. Depois que você foi embora, tivemos que vender a casa. Não conseguíamos pagar as contas. Mas você disse que a casa era sua e que não iria doá-la, lembrei-a. A vida me forçou a isso, suspirou Azel. Estamos alugando um apartamento em um bairro perigoso agora. A escola de lá é horrível, e as crianças estão sempre ficando doentes por causa da umidade do prédio. Eu entendi aonde ela queria chegar com isso. A manipulação clássica da Azel, criar uma imagem de crianças sofrendo para me fazer sentir culpada e querer ajudar. Sinto muito, eu disse, neutra. Mas tenho certeza de que você vai superar isso. Azel me lançou um olhar penetrante. Achei que depois de ganhar na loteria, você ia querer ajudar sua família, compartilhar sua sorte com aqueles que realmente te amam. Amor. Não consegui conter uma risada amarga. Você me expulsou de casa quando perdi o emprego. É assim que você demonstra seu amor? Fiquei chateada e assustada, exclamou Azel. Quantas vezes terei que me desculpar por um erro? Não se trata de pedir desculpas, respondi. A questão é que o que você fez me mostrou a verdadeira natureza do nosso relacionamento. Você me via apenas como uma fonte de dinheiro, não como um pai a ser respeitado e amado. Isso não é verdade, sua voz tremeu de indignação. Eu sempre te amei, papai. Então por que você só apareceu agora, quando soube do prêmio? Perguntei sem rodeios. Por que não veio antes, só para ver como eu estava, onde eu estava, se eu estava bem? Azel ficou em silêncio por um momento, claramente despreparada para tal pergunta. Eu não sabia onde você estava, murmurou. Você não deixou o endereço. Mas você me encontrou quando quis, apontei, quando percebeu que eu tinha dinheiro que você poderia usar. Isso não é justo, papai, exclamou ela. Você está me julgando com muita severidade. Eu simplesmente vejo a verdade, Azel, respondi calmamente. E a verdade é que não vou mais financiar sua vida. Em hipótese alguma. O que aconteceu entre nós abriu meus olhos para a verdadeira natureza do nosso relacionamento. Você não é uma filha que ama o pai. É uma mulher adulta que usa o parentesco para seu próprio benefício. O rosto de Azel se contorceu de raiva. Depois de tudo que fiz por você, cuidei de você depois que a mamãe morreu. Cozinhei, limpei, lavei suas roupas. Não, Azel, balancei a cabeça. Eu cuidei de você. Paguei suas contas, sua comida, suas roupas. Acolhi você e as crianças para minha casa quando você se divorciou de Grant. Dei a você os melhores quartos, me mudando para um casebre. E quando perdi meu emprego, você me jogou fora como se eu fosse um pedaço de lixo. Mas você pode me ajudar agora, exclamou ela. Você tem 5 milhões de dólares. Não pode dividir com sua filha e seus netos? Eu disse que não vou mais financiar sua vida, repeti com firmeza. Serei avô da River e de Lane se você deixar. Mas não mais que isso. Então é assim, sua voz ficou gélida. Você ganha na loteria e acha que pode simplesmente nos expulsar da sua vida. Esqueça suas responsabilidades com a sua família. Minhas responsabilidades? Senti a raiva crescendo dentro de mim novamente. E as suas responsabilidades, Azel? Seu dever de honrar seu pai, de cuidar dele na velhice, de ser grata por tudo o que ele fez por você. Onde estavam essas responsabilidades quando você estava me expulsando? Azel se levantou, com o rosto contorcido de raiva. Tudo bem, sibilou ela. Se você quer tanto que a gente saia da sua vida, nós vamos. Mas não pense que nunca mais verá seus netos. Vou garantir que eles esqueçam que tiveram um avô. Você está usando as crianças como arma contra mim? Perguntei, sentindo meu coração apertar. Isso é baixo, até para você, Azel. Estou protegendo meus filhos de um velho egoísta que só pensa nele mesmo, ela gritou, um homem que está disposto a deixá-los na pobreza enquanto vive no luxo. Naquele momento, River apareceu na porta da sala. Era evidente pelo seu rosto que ele tinha ouvido parte da nossa conversa. Mãe, disse ele calmamente, mas com firmeza, você não precisa ameaçar o vovô.
Azel se virou para o filho, com o rosto suavizado, mas a raiva ainda queimava em seus olhos. River, querida, esta é uma conversa de adultos. Por favor, volte para a biblioteca. Não, ele balançou a cabeça. Eu ouvi o que você disse. Você quer nos proibir de ver o vovô. Não está certo. River, sua voz assumiu um tom de advertência. Eu sou sua mãe e eu decido o que é certo e o que é errado. Mas você está errado, insistiu River. O avô sempre foi bom para nós. Ele não merece ser tratado assim. Fiquei comovida com as palavras do meu neto, mas, ao mesmo tempo, não queria que ele ficasse entre duas chamas. River, eu disse suavemente, obrigada pelo seu apoio. Mas sua mãe está certa sobre uma coisa. Esta é realmente uma conversa entre adultos. Por que você não vai até a Lane? Ela provavelmente está entediada sozinha. River hesitou, olhando para mim e para sua mãe. Então, assentiu relutantemente e saiu da sala. Você já está virando meu filho contra mim, sibilou Azel. Eu não fiz nada disso, objetei. River tem idade suficiente para ter opinião própria. Ele tem 14 anos, exclamou ela. É uma criança que não sabe do que está falando. Azel se aproximou, estreitando os olhos. Não vou deixar você destruir a minha família, disse ela, em tom baixo, mas ameaçador. Você vai se arrepender de ter se recusado a nos ajudar. Vai sim. Com essas palavras, ela se virou e saiu da sala. Ouvi-a chamando as crianças, Lane protestando que queria ficar, River dizendo algo baixinho para ela. Então a porta da frente bateu e fez-se silêncio. Fui até a janela. A chuva ainda caía, mas Azel caminhava determinada em direção ao carro alugado, arrastando Lane, teimosa, atrás de si. River caminhava ao lado dela, de cabeça baixa. Fiquei magoado ao ver meus netos nessa situação, mas sabia que não podia deixar Azel me manipular novamente, nem mesmo pelo bem das crianças. O carro foi embora e eu fiquei sozinho em casa, sentindo uma estranha mistura de alívio e amargura. Eu tinha feito a escolha certa, protegendo minha nova vida da influência tóxica da minha filha. Mas o preço dessa escolha, a possível perda de conexão com meus netos, foi alto. O telefone tocou, me tirando do meu devaneio. Era Rova, ligando para saber se nossos planos noturnos tinham sido cancelados por causa do tempo. Sua voz, calorosa e carinhosa, me lembrou que eu não estava sozinha, que havia pessoas na minha vida que me valorizavam não pelo meu dinheiro, mas por quem eu era. Não, ainda está ligado, respondi, sentindo a tensão de ver Azel se dissipar aos poucos. Ficarei feliz em te ver. E essa era a verdade. Eu estava muito feliz por ter Rova na minha vida, alguém com quem eu pudesse ser eu mesma, sem medo de julgamento ou manipulação, uma pessoa que me via não como uma carteira, mas como uma pessoa. 6 meses se passaram desde o dia em que Azel e as crianças apareceram na minha porta. 6 meses de relativa calma, quebrados apenas por ligações ocasionais da minha filha, que ameaçava com processos ou tentava se compadecer de mim com histórias sobre as doenças e dificuldades financeiras dos filhos. Aprendi a ouvi-la com calma, sem emoção, e a cada vez eu reafirmava firmemente minha decisão, eu não financiaria mais a vida dela. Hoje era um dia particularmente bonito, início de maio, quando o ar já estava quente o suficiente para nadar, mas ainda não estava quente e abafado como no verão. O oceano brilhava em todos os tons de azul e verde, e o céu estava tão claro que era possível ver cada pena das asas das gaivotas pairando sobre as ondas. Sentei-me no terraço da minha casa, tomando meu café da manhã e observando 2 barcos de pesca no mar. Amanhã, planejava ir pescar também, um novo hobby que descobri naquela primavera. Um pescador local, Douglas Thorne, me ensinou o básico e até me emprestou seu equipamento antigo até que eu pudesse comprar o meu. Que vista! A voz de Rova me fez virar. Ela estava parada na porta do pátio, segurando uma bandeja de scones fresquinhos. Não é à toa que você sempre acorda sorrindo. Sorri para ela, sentindo meu coração se encher de calor. Rova havia se tornado parte integrante da minha vida. O que começou como uma amizade entre 2 viúvos solitários aos poucos se transformou em algo muito mais profundo e significativo. Há 2 meses, ela se mudou para cá. Decidimos que, na nossa idade, não havia sentido em perder tempo com convenções. Nós nos amávamos. Tínhamos um bom relacionamento. Então, por que não morar sob o mesmo teto?
Tem uma carta para você, disse Rovan, me entregando um envelope. É do River, pela letra. Peguei o envelope, sentindo meu coração apertar de excitação. River vinha me escrevendo regularmente, a cada 2 semanas, desde que a Zell proibira as crianças de me ligarem. Meu neto demonstrara uma engenhosidade incrível para a idade, encontrando um jeito de manter contato apesar da proibição da mãe. O que ele está escrevendo? Perguntou Rovan, sentando-se ao meu lado e servindo café. Abri o envelope cuidadosamente e desdobrei um pedaço de papel escrito com uma letra elegante de adolescente. Querido vovô, estamos indo bem. Mamãe conseguiu um emprego na seguradora e nos mudamos para um apartamento melhor. Lane foi dançar, como sempre sonhou, e agora ela nos mostra novos passos todas as noites. Comecei a jogar no time de basquete da escola. Até ganhamos o torneio distrital. Mamãe ainda fica brava quando alguém menciona você, mas acho que ela se acalmou um pouco. Pelo menos ela não diz mais que você nos abandonou ou nos traiu, só fica quieta quando pergunto sobre você. Lane manda lembranças e diz que sente falta das suas histórias sobre o mar. Ela desenhou você com uma sereia. Essa é a Rovan. Expliquei a ela que ela é sua amiga. Vou anexar o desenho à próxima carta. Agora, está pendurado sobre a cama da Lane, e a mamãe ainda não percebeu. Segui seu conselho e comecei a escrever no diário. Isso realmente ajuda a organizar meus pensamentos. Obrigada, vovô. Espero que esteja bem. As férias estão chegando, e talvez eu possa convencer minha mãe a me deixar ir para sua casa por alguns dias. Ela disse que pensaria a respeito. Seu neto, River. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Aquele garoto, aquele jovem incrível, compreendia a situação muito mais profundamente do que se esperaria de um garoto de 14 anos. Ele não me culpou, não exigiu explicações, apenas aceitou as coisas como eram e tentou nos manter conectados, acontecesse o que acontecesse. Boas notícias? Rovan perguntou, percebendo minha animação. Sim, entreguei a carta a ela. Eles estão bem. E acho que a Zell está começando a derreter. Rovan leu a carta e sorriu. Aquele River é um menino incrível, com tanta maturidade para a idade dele. Sim, concordei. Às vezes acho que ele é mais sábio que a mãe. Rovan colocou a mão na minha. Você sente falta deles, não é? Todos os dias, admiti, principalmente as crianças. Eu nunca quis romper o vínculo com elas. Eu simplesmente não podia deixar a Zell continuar me manipulando. Entendo, Rovan assentiu. E, a julgar pela carta, sua firmeza valeu a pena. A Zell conseguiu um emprego, se tornou independente. Talvez agora seu relacionamento possa estar em um patamar mais saudável. Talvez. Eu não estava tão otimista quanto Rovan, mas ainda havia esperança no meu coração. O tempo diria. Tomamos café da manhã no terraço, aproveitando o sol da manhã e o frescor do mar. Rovan falou sobre seus planos para o jardim. Ela havia decidido plantar uma pequena horta no canto mais afastado da propriedade, onde fazia bastante sol. Imagine seus próprios tomates e ervas, seus olhos brilharam de entusiasmo, e talvez até abóboras para o outono. Eu a ouvia, sorrindo. Rovan sempre soube encontrar alegria nas coisas simples, nas tarefas cotidianas e nos pequenos projetos. Essa qualidade, que eu apreciava especialmente nela, me ajudou a enxergar a beleza no cotidiano, a não me prender a mágoas e decepções do passado. Depois do café da manhã, fomos dar uma caminhada na praia, nosso ritual diário, que seguíamos em qualquer clima. Hoje, a areia estava quente sob nossos pés descalços, e as ondas lambiam a praia carinhosamente, deixando padrões caprichosos de algas e pequenas conchas. Olha, Rovan se abaixou e pegou algo da areia. Vidro marinho, o meu favorito. Ela me entregou um pedaço de vidro, polido pelas ondas até a maciez da seda, azul claro, quase transparente. Parecia conter um pedaço do céu. Para sua coleção, Rovan sorriu, colocando o copo na minha palma. Agradeci com um beijo. Momentos como este, repletos de alegria silenciosa e ternura, eram a base da nossa vida juntos. Sem dramas, sem manipulação, apenas respeito e carinho mútuos. À noite, enquanto estávamos sentados no terraço assistindo ao pôr do sol, meu telefone tocou. O número era desconhecido, e quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão de atender. Olá,
Vovô. A voz de River soou abafada, como se ele estivesse falando com a mão cobrindo o fone. Sou eu, River. Não consegui esconder minha alegria. Como você está? Onde você está? Estou bem, respondeu ele. Estou ligando da escola. Estamos de férias, e pensei, bem, faz tempo que eu queria ouvir sua voz. Fiquei muito feliz que você ligou, eu disse sinceramente. Recebi sua carta hoje de manhã. Você fez isso? Percebi o alívio na voz dele. Fiquei com medo de perdê-lo. Mamãe verifica a correspondência às vezes. Está tudo bem. Chegou, assegurei-lhe. Como está o Lane? Como está o seu time de basquete? Conversamos por apenas alguns minutos. River estava com medo de ser pego fazendo uma ligação restrita. Mas mesmo aquela breve conversa foi o suficiente para encher meu coração de calor. Meu neto não tinha me esquecido, não tinha me abandonado, apesar dos esforços de Azel para colocar as crianças contra mim. Perguntei à mamãe sobre as férias, disse River antes de se despedir. Ela disse que pensaria no assunto, mas eu ainda vou, mesmo que tenha que fugir. Não faça nenhuma besteira, River, avisei. Sua mãe tem o direito de decidir com quem você passa o seu tempo. Se ela disser não, daremos um jeito de nos vermos de novo. Talvez eu vá para Halifax passar um dia. Sério? Ele parecia tão esperançoso que me deixou de coração apertado. Seria ótimo. Depois de falar com River, contei a Rowan sobre a ligação e a possível viagem para Halifax. Você está mesmo pronto para voltar para lá? Perguntou ela, preocupada. Depois de tudo o que aconteceu? Pelo bem dos netos, sim, respondi. Não vou deixar que Azel me afaste dele só porque não quero dar dinheiro a ela. Rowan assentiu, compreensivo. Eu vou com você se quiser, para dar apoio moral. Fiquei comovida com a oferta dela. Rowan conhecia toda a história do meu relacionamento com Azel, sabia o quanto tinha sido doloroso para mim confrontar minha própria filha, e o fato de ela estar disposta a me apoiar nessa situação revelava a profundidade dos seus sentimentos. Obrigada, apertei a mão dela. Mas acho que devo ir sozinha primeiro. O encontro com a Azel já vai ser estressante o suficiente, e a presença do Rowan só pode complicar as coisas. Eu entendo, ela sorriu. Só saiba que estou sempre aqui para você se precisar de mim. Os dias seguintes transcorreram na rotina habitual. Trabalhei no jardim, ajudando Rowan com seu projeto de jardinagem. Fomos pescar, preparamos jantares para os amigos que fizemos em Moonlight Bay, lemos livros, ouvimos música, e enfim, aproveitamos os prazeres simples da vida que me escaparam na corrida sem fim para ganhar a vida e tentar agradar minha filha exigente. Certa manhã, enquanto eu mexia em uma nova vara de pescar, preparando-me para uma pescaria, o telefone tocou. O número da Azel apareceu na tela, e eu me preparei para outra conversa desagradável. Olá, respondi neutramente. Pai, a voz de Azel soou estranhamente baixa, sem o tom exigente de sempre. Como vai? Tudo bem, obrigada, respondi, surpresa com o tom dela. E você? As crianças? Estamos bem, ela fez uma pausa, como se estivesse organizando os pensamentos. Pai, estou ligando, queria dizer. Ela hesitou, e eu esperei pacientemente, sem saber o que esperar. Eu queria me desculpar, ela disse finalmente, pela maneira como agi, por expulsar você de casa, por tudo. Fiquei tão atordoada que não consegui dizer uma palavra. Em todos aqueles meses, Azel nunca reconheceu verdadeiramente sua culpa, sempre inventando desculpas para suas ações ou jogando a culpa em mim. Comecei a consultar um conselheiro, continuou ela quando fiquei em silêncio. Depois que o Grant levou as crianças para passar o fim de semana fora, e o River se recusou a voltar para mim. Ele disse que eu parecia a mãe tóxica daqueles sobre quem falam na escola. Foi, um pouco preocupante. Eu ainda não sabia o que dizer. Uma parte de mim queria acreditar que ela era sincera, que ela realmente havia mudado. Mas a outra parte, tendo aprendido com a amarga experiência, permaneceu cautelosa. A psicóloga está me ajudando a entender meu relacionamento com você, com as crianças, com o Grant, continuou Azel. Estou começando a entender por que tenho agido daquele jeito, usando as pessoas, manipulando-as. Não é desculpa. É só que estou tentando ser uma pessoa melhor.
Fico feliz em ouvir isso, respondi finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Trabalhar em si mesmo é sempre um passo positivo. Não estou pedindo que me perdoe ou me dê dinheiro agora mesmo, acrescentou ela rapidamente, como se antecipasse meus pensamentos. Só queria que você soubesse que eu sei o quão horrível fui com você. E eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Sua voz tremeu, e eu pude ouvir nela uma nota sincera de remorso que eu nunca havia notado antes. Obrigada, Azel, eu disse baixinho. Significa muito para mim. E também, as crianças sentem sua falta, acrescentou. Principalmente o River. Ele ainda está bravo comigo por tê-lo proibido de te ver. Eu estava pensando, talvez você pudesse passar um dia em Halifax, ou eles poderiam te visitar se você não quiser voltar para cá. A sugestão foi inesperada, mas bem-vinda. Eu não sabia se Azel tinha realmente mudado ou se era apenas mais uma manipulação, mas a chance de ver meus netos superou qualquer dúvida. Eu adoraria conhecê-los, respondi. Talvez no próximo fim de semana. Posso passar um dia em Halifax. Seria maravilhoso, percebi o alívio em sua voz. As crianças ficariam tão animadas. Eu adoraria ver você também, pai. Combinamos os detalhes do encontro e desliguei o telefone sentindo uma estranha mistura de emoções, esperança de que Azel estivesse realmente mudando, descrença baseada em experiências passadas e alegria pelo encontro iminente com meus netos. Rowan ouviu meu relato da ligação com uma expressão pensativa. O que você acha? Perguntei. Será que ela realmente mudou? As pessoas mudam, respondeu Rowan cautelosamente, principalmente quando enfrentam as consequências de seus atos. Se River realmente se recusou a viver com ela, isso poderia ter sido um grande sinal de alerta. Mas você não tem certeza, apontei. Só estou pedindo cautela, ela sorriu suavemente. Não se abra completamente logo de cara. Deixe que ela prove com atos que sua mudança de ideia é genuína. Assenti, concordando com a sabedoria das suas palavras. Independentemente de Azel mudar ou não, eu não voltaria ao antigo modelo de relacionamento, em que sacrificava tudo pelo conforto dela. Eu havia criado uma nova vida, encontrado uma nova felicidade, e não estava disposto a abrir mão disso. Ao entardecer, Rowan e eu nos sentamos na praia, observando o pôr do sol. As ondas farfalhavam suavemente na areia. Gaivotas circulavam a água, em busca de sua última presa antes do anoitecer. Uma brisa leve trazia o cheiro de sal e algas marinhas, misturado ao perfume das rosas que desabrochavam em nosso jardim. No que você está pensando? Rowan perguntou, percebendo minha consideração. Sobre a vida, respondi. Sobre como as coisas são estranhas. Se Azel não tivesse me expulsado de casa, eu nunca teria comprado aquele bilhete de loteria, nunca teria ganhado dinheiro, nunca teria me mudado para cá, nunca teria conhecido você. Rowan pegou minha mão. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que é realmente importante. Sabe, olhei para o horizonte, onde o sol se punha lentamente no oceano, colorindo o céu e a água em tons de rosa e dourado. Pela primeira vez em anos, estou verdadeiramente feliz. Não porque tenho dinheiro ou uma casa com vista para o mar, mas porque finalmente estou vivendo para mim, aproveitando cada dia, cada momento, sem a culpa ou a obrigação constantes. Você merece essa felicidade, Edner, disse Rowan baixinho. Todos merecem viver a vida ao máximo sem se sacrificar completamente pelos outros. Abracei-a, sentindo-me profundamente grata por o destino nos ter unido. Aos 72 anos, encontrei amor, liberdade e paz com os quais nunca sonhei. O telefonema de Azel e o encontro iminente com meus netos me lembraram que o passado nunca desaparece completamente. Ele permanece como parte de nós, nos molda, influencia nossas decisões e emoções. Mas o passado não deve determinar nosso futuro nem nos negar o direito à felicidade no presente. Eu não sabia como meu relacionamento com Azel se desenvolveria. Será que ela realmente mudaria, aprenderia a respeitar meus limites e me aceitaria como eu sou e não como uma fonte de apoio financeiro? Só o tempo diria. Mas uma coisa eu sabia com certeza, eu não permitiria mais que ninguém, nem Azel nem ninguém, controlasse minha vida ou me fizesse sentir culpada por querer ser feliz. O sol finalmente havia desaparecido no horizonte, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. Rowan se apertou contra mim, buscando o calor no frio da noite.
Abracei-a com mais força, saboreando o momento e pensando em quantas noites como aquela ainda teríamos pela frente. O bilhete de loteria que comprei com meus últimos $5 mudou minha vida. Mas não da maneira que eu esperava. Não foi o dinheiro. Foi a liberdade que ele me deu, liberdade de escolher meu próprio caminho, de construir uma vida nos meus próprios termos, de amar e ser amado, não por dependência financeira, mas por sentimentos genuínos. Rowan e eu caminhamos pela praia de volta para casa, deixando pegadas na areia molhada que as ondas logo levariam. Mas o que construímos juntos, nosso relacionamento, nossa casa compartilhada, nossa vida, permaneceria. E essa foi a verdadeira vitória, muito mais valiosa do que qualquer prêmio de loteria.